quero ler lá em 1 Samuel, capítulo 15 e o versículo 21. Mas antes de eu ler, eu queria pedir desculpa a alguns irmãos que a gente fez um vídeo anterior a esse e eu errei duas pronúncias, né? Sobre o nome do rei, que é Zerar, e sobre os antílopes. Eu errei só duas pronúncias, então peço desculpa aos irmãos, foi um erro de português, né? E pense numa língua abençoada, português, né? É muito difícil de lidar com ela em detalhes, mas eu peço perdão aos irmãos. Como eu disse, nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. O nosso intuito é de ouvir Deus falar através da sua palavra, primeiramente para mim, e eu queria compartilhar com vocês essa alegria que eu tenho de ver a palavra de Deus do meu jeito que o Espírito Santo toca no meu coração. Então, que os irmãos me desculpem pela falha de pronúncia do vídeo anterior. Mas no capítulo 15 de Samuel, o versículo 21 diz assim: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Essa resposta aqui, irmão, foi uma justificativa que Saul deu para Samuel quando ele desobedeceu a Deus, e nessa ocasião foi o pico para que Deus o rejeitasse. Ele já vinha desobedecendo a Deus há algum tempo, e essa foi o fim da gota, trazendo para uma palavra bem popular entre nós aqui, cearenses. Deus manda que Saul vá aos amalequitas e mate a todos, ao seu rei, não poupasse ninguém, nem ovelha, nem gado. Deus não queria saber de nada, só queria que ele cumprisse o que foi determinado pelo profeta Samuel. Aí lá vem Saul de volta, trazendo as ovelhazinhas, os gadozinhos bonitinhos, e o rei como troféu, né? Saul estava se achando. E quando Samuel vai ter com Saul, ele ouve o mugido das ovelhas e do boi e pergunta a Saul: o que foi isso que tu fizeste? Aí, e o rei Agag, por que tu não matou? Então ele achou que trazendo aquele rei por todo Israel até chegar ali aquele local era um troféu da sua vitória. Só que toda vitória vem através do Senhor. Nós não conseguimos nada se não for através do Senhor nosso Deus. Saul esqueceu que aquela vitória dos amalequitas foi o Senhor que deu, mas Deus queria que ele cumprisse a palavra dele e não poupasse o rei Agag. E ele poupou. Samuel vai lá, mata o rei Agag, e enfim. E quando Samuel pergunta das ovelhas e do gado por que ele trouxe, aí ele vai aqui e bota a culpa nos soldados. Não, foram os soldados que trouxeram para sacrificar o Senhor. A diferença de Davi para Saul não é porque Deus amava mais a um do que o outro, mas é porque Davi era sincero, Davi pecou. E olha que Davi teve um pecado tremendo, que ele adulterou e ainda mandou matar Urias, o esposo da mulher com quem ele adulterou, Betseba. Mas ele reconheceu no momento que quando Natan o aconselhou ao arrependimento através daquela parábola, que quando ele se irou, quando Natan traz aquela parábola sobre o homem que tinha muitas ovelhas, muitos gados, e escolhe a ovelha de o seu vizinho, que só tinha uma no sítio, um cordeirinho, e quando ele se ira contra aquele homem, que é digno de morte, Natan diz para ele: Davi, tu és este homem. Davi ali se derrama e começa o seu arrependimento. Ele não foi botar a culpa em ninguém, não. Davi errou várias vezes quando ele fez o censo do povo e Deus mandou ele escolher 3 coisas, né? E ele disse: não, Senhor, é eu que mereço essa culpa, o povo não merece, porque foi eu que fui fazer o censo do povo. Então que caia sobre mim a tua justiça. Então ele reconhecia os seus erros. A diferença dele para Saul era essa. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós é que nós reconhecemos quando erramos. Nós erramos, nós estamos aqui, ó, nesse
nesse corpo. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós somos sujeitos a erros. Agora, nós temos o livre-arbítrio de saber o que é certo ou errado e o que não agrada a Deus. Mas se, felizmente, eu dei lugar mais à minha carne, aos meus minha vontade, eu tenho que reconhecer e pedir perdão a Deus e não botar culpa em ninguém. Eu não sou culpado de ter ido passar. Ninguém é culpado de eu ter ido para a sarjeta, ninguém é culpado de eu ter chegado no fundo do poço, ninguém é culpado de eu ter estar colhendo ainda os meus frutos devido aos ventos que eu plantei e agora eu estou colhendo algumas tempestadezinhas, né? Deus me perdoou, me perdoou. Mas ninguém é culpado disso. Foi eu que errei. Foi eu que vacilei. Mas estou aqui, me reconciliei com o Senhor e Ele tem me dado graça. E eu espero estar assim até a sua volta em nome de Jesus. Então foi isso que fez com que Deus rejeitasse a Saul. É porque ele sempre queria culpar alguém, não assumir os seus erros. Nós temos que assumir os nossos erros. Nós temos um advogado. Não tenha medo de assumir os erros, não. No momento que nós errarmos, confessamos. O Senhor vai interceder por nós. Não tem mais só aquele acusador que queria acusar Jó ali a todo tempo, não. Agora nós temos um advogado que luta, intercede por mim, por você, o Senhor Jesus Cristo. Então Saul perdeu o seu reino porque foi desobediente, mas também porque nunca confessava os seus próprios erros. Deus se agrada quando nós confessamos os nossos erros. Davi diz lá no Salmo 32, ele disse: enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos se consumiam. Então, aquilo que nós fazemos em oculto, nós pensamos que alguém não vê, Deus vê. Mas Deus quer que nós chegamos a Ele e dizemos: Senhor, eu errei realmente. Eu fiz o que era errado. Eu não prestei mesmo. Me perdoe. E Ele está pronto a te perdoar. Então, que isso sirva dizer para nós: não vamos culpar ninguém, não. Não vamos colocar culpa em ninguém porque nós erramos e desobedecemos a Deus, não. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Passamos longe disso, mas podemos tentar. Senhor, eis-me aqui e me perdoa pelas minhas falhas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Amém.